Fala aí, Clubbers, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Aqui nesse canal eu ensino brasileiros a alcançar a liberdade financeira investindo aqui no mercado americano. Fique com a gente porque esse canal foi feito para você, para trazer as informações que você precisa para aprender a investir de um jeito seguro, de um jeito maduro, de um jeito que faz realmente resultado na sua vida. Fica até o final que o vídeo de hoje é super especial. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre options, opções, esse instrumento que você pode usar para trade, inclusive você pode usar para os seus investimentos de longo prazo, que são altamente mal compreendidos. No Brasil elas têm uma má fama de cemitério de malandro. Depois vocês me explicam aqui no comentário o que exatamente isso quer dizer, que eu não tenho certeza. Mas opções têm uma reputação bastante ruim, principalmente dentro do universo dos investidores brasileiros. E como a maioria das coisas no mundo, as pessoas não conseguem, que elas não conseguem entender, elas criam uma imagem negativa, e com opções não é diferente. Esse vídeo é para clarificar alguma coisa sobre opções, as vantagens, os riscos, porque eles existem, são riscos de verdade, e para você sair desse vídeo entendendo mais uma outra opção no seu arsenal de opções, para você conseguir chegar à sua liberdade financeira. Já deixa o seu like, considere subscribe para o nosso canal. A gente vai estar sempre trazendo informações que sejam assim, power, para quem tem interesse em investir nesse maravilhoso mercado americano. Vamos lá, vamos ao vídeo. Opções tão incompreendidas. A gente vai explicar, a gente vai falar. Vamos logo ao assunto do vídeo, que eu tenho certeza que vocês estão curiosos para aprender um pouquinho sobre opções. Primeiro deixa eu falar algumas coisas do que a gente vai ter nesse vídeo. Primeiro eu vou explicar para vocês o que são opções de fato, o que elas são na teoria e na prática, porque na teoria e na prática elas são um pouquinho diferentes. Vou dar um exemplo para vocês bem simplificado, tentar explicar por que as pessoas chamam de cemitério de malandro no Brasil, e eu entendo, eu vejo a razão porque as pessoas falam isso, e de explicar para vocês um pouquinho como é que você pode usá-las de um jeito consciente, de um jeito responsável e de um jeito que funciona, porque se o smart money está fazendo, se as grandes instituições fazem, existe uma razão, existe uma fórmula para você fazer isso. Então vamos, a princípio, para você entender opções, nada mais são do que contratos. Um contrato que ele é criado, que ele dá direitos, te dá direito, mas não te dá obrigação de você comprar ou de você vender um ativo, um estoque, um ETF determinado. Então, de novo, ele é um contrato que ele é criado, que dá a ambas as partes alguns tipos de direitos e alguns tipos de obrigações, mas basicamente, na sua versão mais simples, eles te dão o direito, mas não a obrigação de você comprar ou de você vender um ativo qualquer. Não entendeu nada? Aí não. Então deixa eu explicar para vocês de um outro jeito. Porque, na verdade, na maioria das vezes, a incompreensão do mundo das opções começa porque as pessoas ficam muito presas nas definições técnicas, quando na maioria das vezes uma opção nada mais é do que um instrumento onde que você pretende, como trader de opções e como investidor que usa opções como uma ferramenta, e eu vou explicar como ela pode ser usada como uma ferramenta para o investidor, simplesmente para a vontade, o desejo, o objetivo mundano de você ganhar mais dinheiro. Ou seja, quando você compra um tipo de opção específica, a gente chama de call, seu objetivo é que o estoque suba e que você venda ele para outra pessoa por um valor maior do que você comprou. Você não está preocupado com os seus direitos, na maioria das vezes você não quer exercer esse direito, você tem um direito de exercê-lo, mas você não quer, porque você quer comprar um preço mais baixo e vender por um preço mais alto. Quando você compra um put, por exemplo, que é um outro tipo de opção, só existe dois tipos de opções, você espera que o mercado, que é o estoque em questão, que ele caia. Então você compra ele por um preço e o put ele funciona conforme o preço do estoque cai, o preço do contrato de put sobe, você vende para outra pessoa, guess what, o que você quer? A mesma coisa. Você quer comprar por um preço X e vender por um preço X mais 1, X mais 2, X mais 3 e ganhar o seu lucro. Por isso, se você começa a estudar opções, você ficar super preso a definições, você vai ter uma dificuldade gigantesca comparado com a pessoa que começa a ver isso de um jeito mais simplificado, o que a gente usa no Clube do Investimento, que eu chamo de método KESS. Salva a sua vida, te transforma num investidor muito, e um trader muito mais eficiente. E no Business of Making Money, que é a filosofia do Clube do Investimento, a gente só quer ser eficiente ao ponto de a gente ganhar dinheiro. E that's it, that's how you do this thing. Pelo menos na minha opinião, como você faz isso de um jeito altamente objetivo. Você descomplica o máximo, você fica objetivo, você tem um goal, um objetivo em mente, e você só olha para ele. E é assim que funciona. Mas deixa eu explicar para vocês o contrato de opção de um jeito bastante simplificado. Vamos supor que a gente está aqui, eu e você aí do outro lado,
a gente cria um contrato, a gente faz uma aposta. A gente criou um contrato, out of thin air, a gente criou um contrato de uma coisa que não existia. Eu viro para você e falo assim, o meu querido Flamengo vai jogar contra o seu querido 15 de Piracicaba, e eu aposto com você que o Flamengo não só vai ganhar, mas vai ganhar com 5 gols de vantagem. Você fala assim, o quê? Ok. Eu aposto a mesma coisa, eu aposto o contrário, que o 15 de Piracicaba vai ganhar, e vai ganhar com 5 gols de vantagem do seu Flamengo. $100, $100. A gente aperta a mão, handshake, o jogo começa. Depois do primeiro tempo terminado, volto pro segundo tempo, eu olho pro placar e tá 4-0 pro 15 de Piracicaba. Meu Deus do céu, me ferrei nessa. Então o que eu faço? Eu pego e tento vender esse contrato para outra pessoa. Falo, fulano, olha só, eu tenho um contrato aqui com o meu youtuber. E o contrato é o seguinte. Eu apostei que o Flamengo ganharia. Ele apostou que o 15 de Piracicaba ganharia. Eu apostei que ele ia ganhar de 5 gols de vantagem. Ele também tá 4-0 para eles. Você quer comprar esse contrato? Qualquer pessoa normal diria não, mas talvez tenha uma pessoa que fale assim, eu pago. Eu pago para entrar nesse contrato. Quanto que você acha que essa pessoa pagaria para entrar nesse contrato? Um valor mínimo, porque a chance disso acontecer no decorrer do tempo é mínima. Mas se você quisesse ver esse contrato para uma pessoa, apostei com o Bruno, ele achou que o Flamengo ia ganhar, errou, achou que o Flamengo ia ganhar de 5-0, errou, o meu time está ganhando de 5-0. Você quer comprar esse contrato? Vale $100. Então essa pessoa, okay, a possibilidade disso acontecer depois que vocês já botaram 4 no Flamengo é muito maior. Com opção, é mais ou menos a mesma coisa, só para você ter uma ideia geral. Porque a opção ela tem alguns elementos que a gente pode fazer uma correlação com o jogo de futebol. Ela tem um elemento chamado tempo. O contrato que você compra de opção, ele tem um prazo de validade. Um jogo de futebol, em circunstâncias normais, se não for nenhuma decisão ou nada do tipo, ele tem um prazo de validade, 90 minutos. E nesse caso, nesse exemplo que eu usei para vocês, a cada minuto que passa, com o Flamengo na desvantagem, esse contrato, para mim, vale menos e menos e menos. E para você, que está do lado certo do contrato, cada tempo que passa ele é valioso, porque você está mais perto daquele contrato vence e você fique com o seu dinheiro. Então esses elementos simples de você entender são, na verdade, uma das bases de como a opção funciona. A opção ela é um contrato entre duas pessoas, como eu disse, que na teoria quer dizer que você tem direitos de compra e venda, mas você não tem obrigação. Ou seja, da mesma maneira que no futebol eu não tinha obrigação de ir até o final do teu contrato, eu podia vender aquele contrato para outra pessoa. Pode ser feito do mesmo jeito com opções. Só que esse elemento tempo ele vai contra você quando você compra uma opção. Quando você participa desse contrato dessa maneira, eu não vou entrar em como você vende opção, pelo menos não nesse exemplo, que eu não quero confundir ninguém, só quero dar uma ideia bem genérica para vocês não assustarem. Então, esse tipo de contrato de compra e venda, onde o que aconteça, não só em relação ao valor, mas no fator tempo, porque ele é um fator, como diria meu pai, acho que eu já usei esse termo aqui, deletério, ele vai contra a gente, ele também tem que ser considerado. Então o que acontece no Brasil, eu vou explicar por que eu estou falando do Brasil. O mercado americano é um mercado muito maior, muito mais sólido e muito mais líquido em todos os aspectos, principalmente em relação às opções. Ou seja, esses contratos de opção, como a gente falou na nossa analogia com o futebol, ele tem um tempo pré-determinado. Contrato de opções também você pode escolher o tempo que você quer ficar. Acontece que, além disso, você tem que ter liquidez, você tem que ter dinheiro, você tem que ter gente disposta a entrar e sair desse contrato constantemente. Porque esse é um dos fatores elementares do mercado financeiro. Você precisa de liquidez, você precisa de dinheiro, de compradores e vendedores negociando constantemente. Porque o que acontece se você tem um imbalance? Você tem um desequilíbrio, acho que seria a palavra ideal, nesse sistema. Se você tem muita gente comprando e ninguém vendendo, o preço continua subindo, porque é a lei básica de oferta, supply and demand, oferta e procura. Se você tem muita gente querendo vender e ninguém comprando, você também tem um imbalance. Então isso que acontece muito comumente no mercado de opções em outros lugares. Aqui nos Estados Unidos a gente tem de modo geral, não em todos obviamente, mas a gente tem muito mais liquidez. Por ter muito mais liquidez, você não precisa esperar tanto tempo para o vencimento. Então no Brasil, você tem contratos de opções mensais. Ou seja, você comprou, você tem que esperar um mês inteiro para aquela opção vença, para ela deixe de existir aquele contrato. Você pode cair fora antes, não é o mérito dessa questão,
mas você não tem liquidez suficiente. Basicamente, no Brasil, as pessoas que conhecem, eu não conheço, não faço nenhum tipo de transação no mercado brasileiro. Eu estudo, eu vivo, eu trabalhei, eu trabalho, eu vivo do mercado americano há 18 anos, então o meu foco, o meu conhecimento é baseado no que existe aqui. Mas essa ausência de liquidez e esse contrato deletério que pode ir contra você, ele faz com que as pessoas tenham uma percepção muito negativa de opções, e eu entendo por quê. Porque existem outros fatores de opções que são diferentes de você, por exemplo, comprar um estoque. Pô, Bruno, como assim? Primeiro que uma opção ela deriva de alguma coisa, ela só existe derivada, ela é um derivativo. Então ela deriva de alguma coisa, precisa ter uma base, precisa ter a nave-mãe. E a nave-mãe das opções, de modo geral, são estoques ou ETFs. Então você pode comprar uma opção, você pode comprar, perdão, um estoque, por exemplo, da Apple, e você pode comprar uma opção que te dá o direito de compra ou venda do estoque da Apple. Então a opção não existe num limbo, ela precisa de alguma coisa correlacionada com ela. Então, como nós temos aqui muitos estoques muito líquidos, a tendência é que as opções, os contratos de opções desses estoques sejam muito líquidos e sejam negociados muito mais vezes. Então, diferente do Brasil, onde você tem vencimento mensal, parece que existe alguma proposta para vencimentos semanais no Brasil. Aqui a gente tem vencimentos mensais, semanais, a cada 2 dias, em alguns ETFs, como por exemplo o SPY, o Nasdaq Triple Qs, o Nasdaq 100, das 100 maiores do Nasdaq, que o ETF é o QQQ, QQQ, já falei isso outras vezes aqui. Você tem vencimento diário, todo dia, muita liquidez, e você não tem esse embalo, porque tem gente querendo comprar e vender esses contratos constantemente. Como isso não acontece no Brasil, entre outras coisas, e existe as pessoas não conhecem os riscos das opções. Talvez seja a razão que se fala cemitério de malandro, porque existem formas de quando você compra uma opção que você perca mais. Então preste atenção nisso. Dependendo do que você fizer, o tipo de contrato que você criar na opção, existe uma chance de você perder mais, muito mais do que você imaginou. Quando você compra um estoque, quando você compra um contrato de opção também, quanto é que você pode perder? Qual o seu limite, qual o teto de perda? Você só pode perder o que você investiu. Por exemplo, se você comprar a Apple agora que está por volta de talvez $150, qual é o fundo da Apple, na teoria? 0. Então se você comprou um estoque da Apple por $150 e ele caiu até 0, você perdeu seus $150. Péssimo, a chance disso acontecer é remota. Nunca me diga que é impossível, porque no mercado financeiro não existe impossíveis, mas uma chance muito, muito, muito remota, mas teoricamente você sabe que o limite para baixo é 0. E para cima, qual é o limite? Teoricamente, não tem limite. O estoque pode subir muito, muito, muito se você acha que não existe estoque de mais de meio milhão. Agora um pouquinho menos, mas já for mais de $500 milhão, como esse estoque que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que a empresa do nosso querido amigo Warren Buffett. Então, não existe um limite, de novo, na teoria de quando você pode ganhar. Então, uma opção, comprar um estoque ou comprar um contrato de opção te dá 2 certezas, te dá 2 limites, um teto que não existe, na teoria que não existe, que ele pode subir indeterminadamente, mas ele te dá um fundo, e o fundo é 0. Então, quando você compra um contrato de opção, você só pode perder o que você investiu. 0. Você pode até 0. That's it. Não existe fundo maior do que esse. Quando você vende um contrato de opção de outro lado, da mesma maneira que se você short o mercado, se você vende um estoque short, não existe limite pela mesma razão que o estoque não pode parar de subir. Eu vou fazer uma pausa e vou explicar para vocês aqui de um jeito bem simplificado o que eu quero dizer como short. Vamos supor que você está apostando que o mercado caia. Então o que você faz? Você pega emprestado shares, estoques vamos continuar com a Apple, e você vende esse contrato para outra pessoa com a esperança de recomprá-lo mais barato. Por exemplo, eu vendo por $150 para você, e eu espero que esse valor de 150 caia para 140, 130, 120, 110, para qualquer valor que ele caia. Porque se ele cair, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, eu recebi 150 de você. Eu posso agora pegar, devolver esses shares para essa pessoa, no caso o meu broker que eu peguei emprestado, só que eu pago no mercado, por exemplo, $100. Eu embolsei 50. Você ficou feliz com o seu 150? Ou não ficou feliz, não é problema mais meu. Eu revendi para você por esse valor e eu consigo comprar para repor, porque é emprestado no meu, repus
De onde eu tirei? Por 100, ganhei 50. Life is good. Mas se o contrário acontece, e se a Apple vai para 151? Eu tenho que devolver 1. Perdi os 150. Tenho que devolver 1 para aquela pessoa além dos 150. E se ela vai para 160? E se ela vai para 200? E se ela vai para 500? Ela continua subindo. Ou seja, eu recebi de você só 150. Mas eu tenho que comprar de algum lugar, e desse algum lugar que eu posso comprar no mercado aberto, talvez seja $500, eu tomei um prejuízo muito maior do que eu imaginava, porque não existe limite. Assim que shorting, não era nem o objetivo desse vídeo falar sobre shorting, mas eu acho que eu expliquei de um jeito bem simplificado, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, se você shorta alguma coisa, se você espera que caia, ele não cai, o céu é o limite para o seu prejuízo. O estoque da pode continuar subindo para 1.000, 2.000, 3.000 e você continua com a obrigação de devolver, só que você só recebeu 150. Eu tenho que devolver, aliás, eu recebi 150 de você e eu ainda tenho que pagar talvez mais 200, 300, 500, 800, você não sabe o seu limite. Com opções existe uma coisa muito parecida. Então, como existe algum tipo de contrato de opções, da maneira que você vai frame ele, como é que você vai montar, que ele te dá essa possibilidade de perda infinita, teve muita gente que se concentrou nessa parte negativa de opções. E com toda razão. Por isso, opções, contrato de opção, ele é um contrato que exige um grau de conhecimento técnico muito maior. E principalmente de um controle de risco. Se você não consegue controlar o seu risco, se você não consegue controlar com estoque, possivelmente você não vai conseguir controlar com opção. Mas com estoque você tem algumas vantagens que a opção você não tem, porque o estoque não vence. O estoque é um bem. O estoque é seu. Então se você tem um estoque hoje por um dia, 5 dias, 50 dias, 50 anos, enquanto a empresa existir, enquanto aquele estoque existir, você está covered. Mas uma opção tem um prazo de vencimento. Se ela vence e não acontece o que você queria, você perdeu e você perdeu tudo que você investiu. Então, nesse sentido, quando se fala que a opção é um cemitério de malandro, nesse sentido eu entendo o que eles querem dizer. Mas tem outra coisa. O flip side disso, eu falei para vocês, eu comecei pelo lado negativo. E o lado positivo? O lado positivo é que a opção elas te dão um controle muito maior de estoque por muito menos dinheiro. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês, eu vou botar aqui na tela para vocês verem as proporções de quanto vale um estoque e quanto vale um contrato de opção. Você consegue controlar muito mais estoque por um período de tempo. Lembra-se que a gente falou de um prazo de validade, o contrato tem um prazo de validade, pode ser de um dia, pode ser de 5 dias, pode ser de 50 dias, pode ser de um ano. Você pode escolher vários tipos de contrato de opções, mas eles têm um prazo de validade, então eventualmente aquele contrato vai vencer. De um jeito bom, de um jeito ruim ele vai vencer, diferente de um estoque. Mas ele pode ser usado para benefícios de quem está fazendo opções. Então, até aqui, como é que você tem que perceber opções? Você tem que perceber primeiro. A primeira coisa que eu quero dizer de novo, mas primeira não, já disse, vou repetir. Que você precisa ter uma compreensão superior da média para você começar a operar opções. Se alguém fala para vocês sobre opções de um jeito banal, não. Existem muitas coisas que precisam ser aprendidas primeiro e agora você já sabe o básico de opções. Você sabe que é um contrato entre duas partes, sabe que tem um prazo de validade, tem um prazo de vencimento e existe um valor correspondente que é o strike, que não vai ser assunto, pelo menos não desse vídeo, porque eu estou só dando uma introdução para vocês do conceito de opções e por que ela pode ser uma coisa muito negativa para você, mas também pode ser uma coisa muito positiva. E por que pelo menos você entender isso te dá uma compreensão melhor. Porque as pessoas têm tendência, como eu disse anteriormente, que o que elas não entendem, se elas não entendem de alguma coisa, elas simplesmente descartam como se fosse uma coisa extremamente negativa. E eu quero dizer para vocês que bilhões e bilhões e bilhões de dólares são trade em opções todos os dias. E o smart money as grandes corporações usam opções de várias maneiras, geralmente das maneiras mais simplificadas, porque eles não precisam de outros subterfúgios que a gente usa. Então existe mérito. Mérito que eu falei que você controla. Primeiro, que você controla estoque, quantidade de estoque, pelo menos por um período de tempo, com capital muito menor. Então seu capital, sua necessidade por capital com opções diminui. Outra coisa muito positiva, elas podem funcionar muito bem como um hedge, como uma proteção contra alguma eventualidade do mercado. Então é muito comum que quem tem um portfólio já estabelecido, que abra posições em opções que sejam contrário
a tendência do mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tem um estoque, você tem uma carteira baseada em estoques de tecnologia, tech. Você tem um estoque, basicamente, você tem um portfólio muito pesado em tech. Você tem Apple, você tem Microsoft, você tem Nvidia, você tem muita coisa de tech, muitos estoques que estão sendo trade dentro do Nasdaq. E você sabe, como investidor experiente que você, se não for um dia você vai ser, se você quiser ser um investidor experiente, vai lá para o Clube do Investimento, faça parte da nossa comunidade, aprenda com os nossos cursos, porque não existe nada igual o que a gente tem no Clube do Investimento para você aprender. Você tem esse portfólio pesadíssimo com tech. O que acontece se esse mercado começar, se esse ETF, se os estoques que você tem ali dentro do seu portfólio começam a cair, você começa a ter um prejuízo considerável, mesmo que momentâneo. Então, o que você pode fazer para diminuir o impacto dessa queda? Você pode hedge, esse termo hedge, que nada significa proteção. Existe uma definição clássica, mas entenda como uma proteção para o que seu objetivo principal. E quando você compra estoque, você comprou estoque de uma maneira, você simplesmente comprou um estoque normal, você não comprou um inverted ETF, um ETN que vai contra o mercado. Existe um monte de variações para isso. Então você comprou o estoque da Apple, da Microsoft, da Nvidia, da Micron, você comprou estoque de tecnologia de modo geral. O que você espera quando você compra um estoque? Não só esse estoque, qualquer estoque. Você espera que com o passar do tempo e com a appreciation, com o crescimento da empresa, que esse estoque suba de valor. Então você ganha dinheiro quando os estoques sobem, quando o índice sobe, quando o mercado sobe, quando está tudo positivo, você ganha dinheiro. Quando cai, not so much, você não ganha, você perde. Ou você empata. O que você pode fazer? Você pode escolher alguns tipos de contrato de opção que funcionam como um hedge, como proteção, como seguro, para na eventualidade de por um período de tempo, e a gente tem que pensar sempre nisso, como um período de tempo, a gente tem momentos positivos no mercado, a gente tem momentos negativos no mercado, a gente tem momentos bullish, onde o mercado sobe por um período extenso de tempo, mas mesmo nesses períodos extensos de tempo, você tem oscilação, você tem volatilidade, o mercado sobe, o mercado desce. E você tem períodos de queda, como a gente está vivendo nos últimos dias, o mercado está em queda, teve a crise do Silicon Valley Bank, tem um monte de coisa acontecendo. O que você pode fazer? Você pode usar uma opção como um hedge, como uma proteção. Enquanto o seu portfólio cai por causa das condições de mercado, você pode ter uma posição ou duas ou três que você escolhe que ela vá contrária ao mercado, porque opções também te dão essa liberdade de você trade o mercado independente da direção. Existem estratégias de opções para quando o mercado sobe, existe estratégia de opções para quando o mercado desce, existe estratégia de opções quando o mercado não faz absolutamente nada, que ele fica flat, que é uma coisa que acontece. Existem muitos estoques que eles tradem flat. Quando eu digo flat, assim, não quer dizer que ele fica parado no mesmo valor, que ele oscila muito pouco. E existe estratégia de opções para isso. Então você pode, segunda coisa, você pode usá-la como um hedge, você pode usar a estratégia de opções como um hedge de proteção em momentos de oscilação no mercado, de queda do mercado, principalmente se você tem um portfólio de longo prazo. Você percebeu que nesse sentido, essa opção, que é basicamente, na maioria das vezes, não como tudo em finanças, como tudo no mundo dos investimentos, quase todas as respostas, não quase todas, são talvez, depende, tem vários dependes nesse mundo. Você está começando a ver esse casamento de opções como instrumento de trade, mas também um instrumento de investimento, porque ele te ajuda a offset, a controlar o seu portfólio. A outra coisa que a opção ela é muito feita, e isso talvez seja de onde vem outra razão que as opções têm uma forma negativa, é que elas são usadas como um instrumento de trade, day trade, swing trade, que obviamente por causa das características que eu digo de passagem do tempo principalmente, e por causa de volatilidade também está relacionado com o preço das opções, elas são muito mais voláteis do que o mercado. Então é muito comum você ver em opções. Primeiro, quando você compra, você já sabe que quando você compra uma opção, você só pode perder 100%. Mas é muito comum que você, dependendo do que aconteça no mercado, você perca 100% num período de tempo muito curto. E também pode acontecer o contrário. Você pode ter um retorno muito grande, de 100, 200, 500, 1000, 200%, muito maior, porque ela é medida de uma maneira diferente do estoque. Então, às vezes, o seu estoque aumenta 1, 2, 3, 4 dólares, 0,5%, 0,25%, 1%, 2%, e a sua opção proporcionalmente ela valoriza muito mais. O problema é que a maioria das pessoas, principalmente os traders amadores, eles estão muito mais focados no que você pode ganhar e não estão pensando no que o trader profissional pensa, que é quanto você pode perder, que deveria ser a pergunta que todo trader deveria se fazer. Então esses imbalances, essas oscilações de valores, como existem pessoas inexperientes que entram nesse mercado e perdem muito dinheiro, there we go.
as opções recebem uma forma negativa. Então elas são usadas, terceiras são usadas para instrumentos de trade com leverage, ou seja, muito mais alavancados do que simplesmente um estoque que não tem alavancagem nenhuma, ou um tipo de ETF que tem algum tipo de alavancagem. Então ela pode te dar retornos muito bons, pode te dar prejuízos memoráveis que você não quer. Por isso, mais uma vez, eu repeti no vídeo, não se meta com opções se você não tem compreensão, se você não estudou, se você não praticou. Se você tem interesse em aprender opções, vai lá para o Clube de Investimento que a gente faz opções todo dia. Mas antes disso você vai escutar uns 500 vezes gente falando, calma, não faça, sabe? Não é para você ainda. Espera, aprende. Não ponha seu dinheiro. Use um simulador 1, 2, 3, 5, 200, 1000 vezes antes de você comprometer seu dinheiro em opções. Lá no Clube do Investimento, ninguém vai falar para passar a sua mão na cabeça se você vai ficar rico no outro dia com opções, porque isso não acontece. Agora, o que acontece é você perder tudo com opções? Acontece. Mas, não estou falando isso para assustar ninguém, só uma dose de realidade, porque existe, na realidade do mercado financeiro, existe profit, existe lucro, se você encarar a realidade como ela, head-on, você entender os riscos, os retornos, você entende isso, você pratica, pode funcionar para você. E mais uma característica das opções que eu queria trazer para vocês aqui é que as opções podem ser usadas como instrumento de você comprar o estoque que você quer, pelo preço que você quer ou por um preço mais barato do que o do mercado e ainda você ganha o dinheiro com isso. Quando você faz uma venda coberta de opções, que é uma coisa que a gente faz bastante. Eu faço muito porque meu dinheiro é feito no mercado financeiro e a maior parte dele é feito com venda de opções, tanto venda de seguro de put, como outras maneiras de você vender opções. Então você pode, vou repetir, porque é importante que você saiba. Você pode vender um contrato de opção como instrumento para você comprar o estoque que você quer por um preço descontado, mais barato do que do mercado. Isso pode acontecer ou não, porque os contratos de opções eles são condicionais, existem umas condições que precisam acontecer. Mas quando você domina esse assunto, você consegue, de novo, fazer esse casamento entre o mundo de trade, que geralmente é o go-to, é a razão principal que as pessoas pensam em opções, com a sua vida como investidor de longo prazo. Eu sempre digo que eu sou um investidor de longo prazo, e pior, sou um value investor. Eu prefiro comprar as coisas que têm valor no momento certo do que especular em termos dos investimentos que eu tenho de longo prazo, tanto para mim quanto para minha família. Mas eu também sou um trader, eu também sou um especulador e eu consigo distinguir essas coisas, ver essas coisas como coisas completamente diferentes. Só que você consegue fazer com que isso coexista no corpo de uma pessoa só. Então não existe contradição, pelo menos na minha opinião, não existe contradição entre isso. Opções como uma tática de compra para investimento de longo prazo traz você mais perto desse casamento entre trader como investidor. E depois que você usou esse poder das opções de você comprar o estoque que você quer através da venda coberta de puts, comprar os estoques mais baratos, e você não ganhar um dinheiro por isso, que é o beauty of it, é sensacional. Você não pode, se você souber fazer uma boa seleção de estoques, fazer isso. Existem algumas técnicas diferentes. Você pode ter alguns estoques que ainda paguem dividendos e você eventualmente se torna dono desses estoques. E você faz uma outra parte que a gente chama de Wheel Strategy, que a gente aprende também, está sempre discutindo lá no Clube de Investimento. Onde você tem a oportunidade com seus estoques. Ou seja, lembra que eu falei, eu quero deixar isso bem claro, porque eu acho que às vezes é uma relação entre o estoque, o que ele realmente é, que as pessoas não compreendem de modo geral. Um estoque ele é um bem para você. É como se fosse uma casa ou um carro. Se você é da minha idade, você já passou e muito dos 40, eu lembro quando uma linha telefônica era um bem, você se contava como um bem, era, tem uma linha telefônica, era alguma coisa, ou um terreno, ou uma fazenda, ou uma obra de arte. Um estoque é um bem, porque eu falei anteriormente que ele vai ficar com você enquanto ele existir, e que da maior maioria das vezes, no mercado americano pelo menos, empresas de qualidade, ele não conhece outro caminho que não seja crescer com o decorrer do tempo. Então esse bem que você tem, o estoque, quando você passou a ser dono dele, como é que você ganha dinheiro com ele? Existem duas maneiras para o investidor convencional, o investidor menos sofisticado. E não tem nada de errado com essas duas maneiras. Não estou falando de um jeito pejorativo de jeito nenhum, porque eu também tenho estoques que eu faço isso. Você pode ganhar dinheiro com appreciation, ou seja, o estoque cresce. E você pode ganhar dinheiro com dividendos. E você pode ganhar dinheiro com os dois, porque se ele cresce e gera dividendos, good, você está ganhando dinheiro duas vezes. São essas as duas únicas maneiras que você vai ganhar dinheiro com estoque? Não, existe uma terceira maneira, que é através de opções. Então o que você faz? Depois que você é dono desse estoque de uma empresa,
existe alguns contingentes, um desses contingentes para você saber, é que as opções são negociadas em lotes de 100. Então, cada um contrato de opção quer dizer que você tem poder, controle sobre 100 shares. Então, você tem que ter múltiplos desses para você conseguir fazer essa estratégia. Mas você pode vender agora um outro tipo de contrato de opção, um contrato de call, para uma outra pessoa interessada. E nesse contrato, você pode escolher também que você só o venda, se ele tiver um valor que seja aceitável para você. Então, geralmente aceitável para você é acima do que você pagou. E detalhe, você ainda ganha um dinheiro por isso. Você, calma aí, Bruno. Deixa eu ver se você me explicou isso direito. Você está me falando, então, que existe um jeito de eu vender contratos de opções para comprar o estoque que eu quero por um preço mais barato e ainda ganhar dinheiro com isso? E depois eu posso vender esses estoques, se eu passar a tê-los, posso vendê-los por um valor que seja acima do que eu paguei e ainda ganhar dinheiro com isso? A minha resposta é yes. É exatamente isso. É exatamente isso que dá para fazer. É fácil? É. Mas não é. Mas é simples. Não, eu acho que não vou falar que é fácil, não. Não é fácil. É difícil. É simples, mas não é fácil. Eu vou explicar para vocês por que é simples e não é fácil. A mecânica para você fazer isso não é difícil. Ela é uma mecânica simples de você entender. A maneira que você escolhe esses números, você faz esses números trabalhar e você entende o comportamento de preço do seu estoque, geralmente te trai. Porque em opções você é muito atraído pelos valores que elas podem te oferecer e você esquece completamente o risco. Então, a mecânica é muito simples, depois que você entende. Na prática, é difícil porque essas emoções te traem. Então, esse vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte: existem coisas que estão além da compreensão de muita gente, que elas colocam um rótulo. Cemitério de malandro. E você acredita nisso como se fosse uma coisa, um absoluto. Mesmo, mais uma vez, eu quero dizer isso mais uma vez, que eu entendo o que essas pessoas estão falando e eu acredito que tem um mérito no que eles estão falando. Eu não estou descartando isso de maneira nenhuma. Eu estou falando para você que deseja ser um investidor sofisticado, que existe sim uma maneira de você compreender. Se você estiver emocionalmente preparado, se você for um expert em gerenciamento de risco, que é coisa também nem um pouco fácil, mas simples de você fazer. Não é fácil porque as suas emoções te traem também. E se você tiver uma outra coisa, se você tiver um timeline realístico, você entender que ganhar dinheiro da noite para o dia e ficar milionário só acontece nos filmes. Ou acontece com a mesma frequência que uma pessoa ganha na loteria, uma vez na vida e outra na morte. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, considere subscribe para o nosso canal. Tem perguntas? Deixa a pergunta aí e eu vejo vocês de novo na próxima.